Começamos aqui então mais um episódio do Podverso, lado B do digital. E hoje com ela, a maravilhosa, uma das minhas experts que eu tô trazendo aqui hoje, a doutora Tágila. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, meu coprodutor. Tô muito feliz de estar aqui com você. É um muito prazer te receber aqui. E eu quero saber um pouquinho mais sobre você. Fala um pouco da sua história, né, pra audiência te conhecer. Quem que é a doutora Tágila, além da doutora? Quem que é você? Então, por incrível que pareça, eu já tenho 20 anos de formada. Isso é muito legal de falar, para as pessoas conhecerem, né, da minha história. Sempre fui uma apaixonada pela odontologia. Eu costumo falar que eu sempre frequentei consultórios odontológicos, porque quando eu era criança, por incrível que pareça, dormia, tomava leite na mamadeira, né? E claro que eu não ia saber que eu ia ser dentista, mas assim... o leite que eu tomava na mamadeira era com açúcar ainda e dormia sem escovar os dentes, tá, gente? Que é totalmente errado, tá? Já fica logo essa dica. Claro. Totalmente errado. E isso fez com que eu tivesse cárie, né? E, consequentemente, quando a gente tem cárie, a gente vai para onde? Pro consultório odontológico, que às vezes é uma experiência negativa, né? Mais pra uma criança. Quanto mais pra uma criança que tem cárie. Mas, graças a Deus, eu sempre gostei de frequentar o consultório odontológico, inclusive eu que acompanhava os meus irmãos. Eu sou a filha do meio, mas eu ficava acompanhando até meu irmão mais velho. E o ambiente do consultório odontológico sempre me despertou muito interesse. Então, eu ficava meio que perturbando lá, coitada da dentista, querendo saber de tudo, querendo ajudar, querendo auxiliar. Então, eu acho que a partir daí eu já tinha uma paixão mesmo, né, sabe? Uma vontade de um dia poder explorar e trabalhar com aquilo. Sim. E aí, eu fui crescendo com o passar dos anos, continuei frequentando, nunca tive medo de dentista, né? Às vezes os pais, né? Principalmente antigamente, colocava muito medo nas crianças. Vou te levar pro dentista. Meu pai era um desses. E com o passar do tempo, eu não desenvolvi isso, graças a Deus. Nunca tive medo, sempre gostei, como eu falei. E assim, a odontologia veio em mim naturalmente. Quando eu cheguei naquele momento da faculdade, dos 18 anos de idade, pra gente escolher o que a gente quer ser, eu sempre coloquei na minha mente, ou eu ia trabalhar com comunicação, né? Que eu sempre também gostei de me comunicar. Mas a odontologia sempre saiu em primeiro lugar. E aí prestei vestibular, então assim, hoje eu já sou formada há 20 anos. A clínica que eu tenho hoje, só na minha clínica eu já estou há 18 anos. Esse ano eu vou fazer 19 anos que eu estou no mesmo local. Nossa, isso é incrível. Isso é incrível e assim, eu gosto de deixar e reforçar, porque assim, isso que eu estou trazendo da nova odontologia é legal porque eu não sou... uma pessoa que está conversando, então que está começando agora. Eu, na realidade, eu gosto de falar que eu sento a minha bunda no mocho, tá? Então, eu trabalho também, eu atendo no consultório. Você vive o que você ensina. Eu vivo o que eu ensino, exatamente. Então, eu acho que isso faz uma diferença muito grande no que realmente eu estou entregando, no que realmente me despertou em trazer o que eu estou chamando da nova odontologia. E quando que surgiu essa ideia da nova odontologia? O que é a nova odontologia? Então, Igor, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que, como eu uso muito as redes sociais, ali serviu de um caminho, né? Vamos dizer, de uma possibilidade onde as pessoas se aproximam de mim. Certo. Eu consigo usar a rede social e aquilo ali atrai muitas pessoas, não só consumidores que vão virar clientes para mim, mas também dentistas, colegas me olham ali. Claro. E não só nas redes sociais, mas às vezes pessoalmente as pessoas me perguntam, Tágila, como é que faz pra gente chegar onde tu consigo chegar? Te vem como uma inspiração, Uma inspiração. Né? Eu tenho amigos que largaram a profissão de dentista e hoje viraram empresários em outros ramos. Então eu comecei a ver pessoas que são apaixonadas pela profissão, que são dentistas porque amam, porque eu acho que a gente, quando escolhe uma profissão e que a gente tem sucesso na profissão, né, além da paixão, vamos dizer assim, você decidiu fazer aquilo. Sim. E de repente, com o passar do tempo, tu ter que trancar aquilo, sabe? Não, eu vou mudar de carreira porque aquilo não está sendo próspero para mim. É muito triste você ouvir e ver as pessoas mudarem de carreira por causa disso, da prosperidade. Sim. E aí as pessoas me perguntam como é que eu consegui, como é que eu faço para ter cliente, como é que eu consigo me comunicar numa rede social. E a partir daí eu falei, cara, eu acho que chegou um momento... pela experiência que eu tenho e, graças a Deus, com os bons resultados que eu tenho, com o número de pacientes que eu tenho satisfeitos e felizes, eu acho que chegou o momento de eu poder ajudar e ensinar meus amigos, né? Ótimo. Os dentistas a não só se comunicarem, porque eu acho que a comunicação, ela faz uma diferença muito grande. Claro que toda a parte técnica, Igor, e eu quero deixar isso muito claro, sabe? Porque às vezes as pessoas estão falando, não adianta ter um consultório maravilhoso, servir café e não ter uma técnica. Concordo plenamente.
Mas o que eu estou oferecendo não é isso. Né? A nova odontologia não veio descredenciar o que nós aprendemos na faculdade. Certo. Na realidade, na faculdade, a gente tem que sair todo mundo muito bem qualificado. Eu acho que pós-faculdade, que são as pós-graduações, elas continuam existindo e a gente precisa buscar pós-graduações. Eu, por exemplo, hoje me tornei cada vez mais experiente, diferente no meu mercado na odontologia, porque eu busquei também outras tecnologias. Então, eu fui desbravadora na odontologia digital, desbravei a ozonioterapia, desbravei a odontologia biológica. Então, eu nunca fiquei satisfeita com o conteúdo, com o aprendizado só que a faculdade me trouxe. Você trouxe uma ramificação dentro da odontologia, é isso? Também fiz isso. E o que eu quero dizer com isso? Que a parte técnica, a gente nunca vai desmerecer Sim. e deixar de ter. Quando um paciente te procura no consultório odontológico, ele não vai pedir para ti, doutora Tágila, me mostra quantos casos de sucesso você tem. Eu quero ver agora que você me prove um antes e depois. Isso não existe, né? Ele tem certeza de que tu és bom, né? Ele tá ali ou porque ele te viu realmente numa rede social e ali ele viu o teu conteúdo, a tua comunicação e também ele viu teus resultados ali, ou então ele viu alguma pessoa que falou de ti, que de qualquer maneira hoje a gente sabe que o boca a boca ainda funciona muito bem. Funciona né? muito bem. E ele viu alguém que teve o resultado que você deu. Mas ele não vai checar a tua habilidade manual e tua técnica, tá? Então, o que eu ensino é o que a gente não aprende na faculdade, né? O que eu quero propor e o que eu quero mostrar é que existe, sim, uma possibilidade de você, dentro de uma nova odontologia, de uma nova visão odontológica, conseguir atrair clientes. Ter clientes que vão valorizar o teu trabalho, que a gente chama hoje de clientes high tickets, mas independente de high ticket, eu quero que você tenha cliente que valorize o seu trabalho. E te priorize, né? E que te priorize. Que não sente na tua frente e esteja preocupado com o valor que você vai cobrar. Porque o valor que você vai estar entregando para ele, ele sabe o que está agregado ali. Ele sabe que é muito maior, né? Exatamente. Então, é sobre isso a nova odontologia. É gerar experiência. Quando eu falo que a nova odontologia traz um brand e que hoje, às vezes, você vê algumas pessoas ainda... que história é essa de brand agora? Quer dizer que no consultório tem que ter isso? Tem, gente. As pessoas, todo mundo gosta de ser muito bem recebido. Claro que sim. As pessoas gostam de ter atenção. Eu falo que todo mundo hoje quer ser amado, quer ser reconhecido, quer ser admirado. Eu, como uma profissional, como dentista na minha área, eu consegui desenvolver isso. Hoje eu vejo, Igor, nas minhas redes sociais, agora mesmo eu estava conversando com meu marido e uma pessoa que me segue nas redes sociais e que pode virar uma paciente minha, ela falou, cara, isso aqui é uma série, doutora Tágila, eu adoro lhe assistir. Sim. Sabe? Então, as pessoas estão nas redes sociais para acompanhar a nossa vida, o nosso dia a dia. Exatamente. Então, a nova odontologia, o dentista que quer entrar na nova odontologia, que quer ter essa oportunidade de conhecer o novo, é entender que nós não somos só dentistas. Sim. Entender que a nova odontologia, a gente leva para aquele paciente uma experiência além da odontologia. Né? Então, o paciente se relaciona com a gente. O paciente senta na tua cadeira. Igor, tem pacientes que vão para lá e para o meu consultório, sentam na cadeira, é como se fosse um divã. Para bater papo, para conversar mesmo. É isso que as pessoas querem, elas querem ser ouvidas. Querem ser ouvidas, elas querem conversar contigo, elas querem saber da tua vida. Na hora que ela te olha na rede social, ela se conecta contigo, né? Então, Tágila, hoje eu abri uma caixinha de perguntas e lá a primeira pergunta que vem eu quero saber como é que é a tua vida fitness, se tu tem uma vida totalmente regrada, o que tu come, o que tu não come. É porque o corpo também, né, doutora, é de dar inveja. Então, assim, é sobre isso a nova odontologia. Sim. E às vezes você vê dentistas e profissionais extremamente competentes tecnicamente que estão perdendo espaço. Exatamente. E que às vezes estão com a mente bloqueada, pensando que, não, eu não vou me expor, não vou falar sobre isso, porque isso não tem nada a ver dentista falar sobre isso. Tem um medo de julgamento, Tem um né? medo do julgamento. Eu acho que enquanto a gente não quebrar esse medo do julgamento, a gente não vai conseguir realmente fluir e conseguir prosperar. É mentira essa mentalidade de que a gente sai na faculdade e a gente não sabe cobrar. Sim. Porque isso não é ensinado pra gente. Não sabe vender, Não né? Se sabemos vender. vender nada. Isso não é ensinado. E parece que você colocar valor no seu serviço, você tá sendo errado, sabe? Parece que tu tá roubando, parece que tu não tá fazendo o que é correto. E na realidade não é assim. No momento que você tem um consultório, você tem um CNPJ. Sim. Nós somos prestadores de serviço. Então aquilo dali tem que te dar resultado. Com toda certeza. Aquilo ali tem que ser lucrativo para ti, entendeu? E
não adianta ser lucrativo e a gente achar que para ser lucrativo eu vou ter que ser só bom tecnicamente. Então, é o além disso que eu estou oferecendo. Sim. Né? O que eu tô oferecendo na nova odontologia é o que realmente a gente não aprende na faculdade, é sobre comunicação, é sobre relacionamento com o seu paciente, a comunicação interna com tua equipe, isso tem que estar totalmente alinhado. Isso que eu queria chegar nesse ponto contigo. Porque eu vi que você já tem uma dentista que trabalha contigo, uma das, né? Que já tem o tempo que você tem a clínica, ela tá lá contigo te acompanhando. Isso mostra também toda essa parte de relação com a equipe. Isso você também vai ensinar dentro da nova odontologia? Vamos. Que legal. O que acontece? A quem tu tá te referindo, ela na realidade, ela é uma técnica. Ela trabalha, é uma auxiliar que trabalha comigo já há 15 anos. Eu tava grávida do meu primeiro filho quando ela entrou lá na clínica. Olha só. Então, assim, Kelly, o nome dela, a gente tem uma sintonia incrível. É uma menina que começou realmente, aprendeu muito comigo lá na clínica, se permite até hoje aprender muito. E eu falo pra ela, eu falei, olha, aqui na clínica, a gente tá num novo momento que é o business. Sim. E vai chegar um momento que a gente vai estar tendo o momento de mentoria e você vai fazer parte disso. Claro. Né? Porque, de qualquer maneira, ela sabe tudo da clínica. Tem coisa que, por exemplo, coisa de arquivos que eu não sei, que ela tem que saber. Sim. Eu vi que tu fez como se fosse uma aula, né? Eu não sei se pode ser assim. Que você encheu a sua clínica de dentista. Me conta como é que foi esse dia, porque eu sei que foi um dia memorável pra você. Me conta como é que foi esse start pra você. Isso foi um outro start que eu tive muito legal, que a gente chama café com conteúdo lá na clínica. E aí o café com conteúdo, eu realmente trago conteúdos de odontologia, trago conteúdos de comunicação, de marketing, de relacionamento. Tudo que eu falo na nova odontologia, convido alguns amigos dentistas, a gente coloca para as pessoas fazerem inscrição e a gente vai... Não cabe muita gente, porque é na clínica, né? Então, assim, a minha clínica é uma clínica grande. Hoje a gente tem uma clínica de 7 consultórios. Olha. A recepção cabem até 30 pessoas. Então, assim, é uma clínica grande, mas não cabe 50, 100 pessoas, como foi a palestra que a gente fez agora essa semana. Mas, assim, então é um momento que também a gente troca muita experiência. Eu conto, por exemplo, a ozonioterapia, que é uma parte da odontologia biológica, que é o desbravar que eu falo da odontologia, né? Então, assim, não adianta a gente querer ficar aprendendo só o que tá na faculdade. Hoje existem as pós-graduações que trazem uma infinita possibilidade do dentista fazer o diferente no seu consultório. Eu sempre tive essa visão de querer ser uma dentista diferente. Eu não vim para ser padrão. Ótimo. Tá? Então, eu vim para quebrar padrões, que é a nova odontologia quebrando padrões, é onde as pessoas vão ter que se desprender. Destravar, né? Totalmente. A pessoa precisa destravar. Eu costumo falar, quando eu tô no curso, né? E uma das coisas que eu vou trazer no curso, quando a gente fala de marketing, eu falo, gente, é melhor feito do que perfeito. Sim, claro. Porque às vezes a pessoa, não vou gravar esse vídeo porque não ficou legal. Eu falo, pra tu começar a gravar vídeo, nem assiste. Sim. Faz o vídeo e posta. Faz o vídeo e posta. Realmente é esse detalhe. E a gente fica muito na busca do perfeito. Normal, na busca do né? perfeito. É normal, mas ninguém que é grande, assim como você também teve o seu começo. Claro. E esse começo que sirva de inspiração pra quem for começar no Nova Odontologia. Porque você não tá falando só com pessoas que estão saindo da faculdade, você tá falando com quem já tem um tempo na profissão. Já tem um tempo na profissão. E não, às vezes tem um tempo e tá com esse receio, com medo do julgamento de entrar, abrir uma rede social e poder se comunicar na rede social. Falando do medo de julgamento, me conta como é que foi quando você começou a se aplicar no seu Instagram, a crescer a sua imagem pessoal mesmo no seu Instagram. Me conta como é que foi se destravar pra você. Em 2019, quando a gente teve a pandemia, tudo fechou. Eu sempre tive uma facilidade muito grande com a comunicação, sempre usei muitas redes sociais. E aí, de repente, veio a pandemia, a gente não podia mais atender. E eu falei, cara, e agora eu vou falar de quê? Como é que vai ser? O que eu vou fazer, né? Porque o que eu falo era o meu dia a dia no consultório. Sim. E eu não tô no consultório agora, eu vou falar o quê? Como é que vai ser isso? E aí eu falei, cara, eu vou ter que começar a falar sobre realmente mostrar mais meu lifestyle. Sim. Algum conteúdo que seja atrativo da minha vida pessoal mesmo, pra eu poder continuar aqui na rede social. Porque se eu for falar de odontologia, como que eu vou falar se eu não tô atendendo paciente? Se exatamente ia ser contraditório, né? Amigo, tava tudo fechado. E aí foi quando eu comecei a fazer lives. Sim. Né? Falar nisso, acho que eu vou abrir uma live agora. Vamos abrir agora, os dois. Vamos abrir lives aqui agora. Porque é sobre isso, tá, gente? A comunicação é sobre isso. Exatamente isso. Vamos lá. Nessas horas a gente... Abrindo a live, agora verificando conexão. Abrindo a nossa live aqui, ao vivo, no podcast... com o Igor. Vamos lá, né, gente? Acompanhar um pouquinho aí da doutora, o que ela tá contando aqui pra gente. E eu tô contando, gente, como foi que aconteceu
esse meu destravar nas redes sociais, né? Isso. Eu tô falando que começou em 2019, eu já tenho as redes sociais já faz mais um tempinho, mas em 2019, quando tava a pandemia, que tava tudo fechado, eu não podia atender, e eu falei, cara, eu vou falar sobre o quê e vai ser como isso. E aí eu comecei a falar como eu me comunico com vocês da minha vida pessoal. Comecei a falar sobre meu lifestyle, mostrar minha família. Mostrei a gente passeando, mostrava a gente dentro de casa, viajando. E, por incrível que pareça, teve um momento... Ai, obrigado. Só um minutinho, gente, que agora aqui o negócio tá profissional. Eu vou colocar aqui meu celular dentro. E isso, ficou perfeito. E aí, o que acontece? Teve um momento, Igor, muito engraçado, que eu saí... a gente, por eu ser da área da saúde, eu poderia atender, sim, no consultório. Sim. É liberado para os dentistas atenderem. E a gente tinha como se fosse uma ficha, né? O governo lá do Maranhão liberou um cadastro pra gente. Então, a gente andava no carro com esse cadastro, enfim. E aí, eu tive uma emergência para atender no consultório. Fui pro consultório atender essa emergência. Aproveitei e gravei conteúdo, claro. Ótimo. E... por incrível que pareça, terminou o atendimento, eu fui pra frente do espelho, quem me assiste aqui na rede social sabe, mostrei meu look que eu tava usando, eu tava interagindo nessa época, sabe? Começando a mostrar mais lifestyle. Sim. Mostrei o look. E aí, por incrível que pareça, depois tipo de uma semana, 15 dias depois, eu recebi uma carta, que a gente chama de uma denúncia-crime, que alguém, uma outra dentista, porque isso é sigiloso, é extremamente incomodada comigo, porque começou a falar, ai, como é que pode, numa pandemia, a pessoa tá abrindo consultório e não tá ligando para as pessoas que estão morrendo e que tá se expondo e mostrando a look do dia, que nananã. Quando eu recebi aquilo, Igor, foi assim, um choque para mim. Eu fiquei extremamente... Nossa, eu falei pro meu marido, eu falei, cara, amor, e agora? O que acontece? Como é que eu devo me comportar com isso? E eu poderia ter usado aquilo e falado, cara, eu vou parar, não vou mais fazer, né? Porque realmente aquilo me constrangeu, né? Mas eu não paralisei, sabe? Que é o que a gente fala de perder o medo, de saber que a gente não vai agradar a todos. Exato. E eu comecei a entender que fora aquela pessoa que ficou incomodada, achando que eu estava desdenhando das vítimas do que estava acontecendo, pelo contrário. Eu estava, na realidade... tentando mostrar para as pessoas que existe um outro lado. Sim. Né? Porque eu não estava querendo mostrar o que todo mundo já estava mostrando, que era o desespero, que era a tristeza. Eu queria mostrar que a gente pode a gente tem um outro lado da vida. Que a vida ainda existia, né? Exatamente. Que a gente pode fazer daquilo tudo, ser feliz de qualquer do jeito que era dentro da possibilidade, com minha família, mesmo trancado dentro de casa, sabe? Tentando ser grato, mostrando como que a gente poderia se alimentar de uma maneira saudável para ter qualidade de vida, enfim. Porque também, querendo ou não, a alimentação, ela também interfere na nossa saúde bucal. Totalmente, né? Totalmente. Então, a pessoa que tem uma alimentação, como eu comecei a contar, por que eu amei a odontologia, né? Que era de tanto frequentar consultório odontológico, porque eu tinha uma alimentação totalmente cariogênica, né? Então, tomar leite com açúcar e não escovar o dente, eu vou ter cárie. Então, a pessoa que tem realmente uma alimentação saudável, come mais frutas, mais vegetais, ela vai ter uma saúde bucal, consequentemente, melhor. Sim. Né? Então, quando isso me despertou na rede social e que isso não me travou, como eu estava falando sobre a história daquela carta que eu recebi, eu falei, cara, eu vi que aquela pessoa ficou incomodada por esse ponto, mas quantas outras pessoas eu estava ajudando? Claro. Quantas outras pessoas que eu estava servindo de inspiração, que é o que eu sei que eu também faço muito hoje. Quantas mulheres se inspiram em mim, sabe? Quantas pessoas que se inspiram na minha alimentação, no meu estilo de vida, no meu relacionamento que eu tenho com minha família, com meus filhos, com meu marido, com meu paciente. Então, a nova odontologia é a gente poder se desprender disso. Sim. Saber que em algum momento a gente não vai agradar todo mundo. Sim. Isso é normal, a gente precisa se desprender disso. A gente não vai agradar, mas a gente vai agradar outras pessoas. E tá tudo certo. E né? É esse lado que a gente tem que olhar, né? É as transformações que a gente faz nas vidas das outras pessoas. Exatamente. Você chegou num ponto muito interessante, que você transformou muitas vidas dos seus pacientes até um certo ponto. Você continuou mostrando o seu lifestyle, transformando mais ainda a vida deles, incentivando eles a ter um hábito mais saudável, uma alimentação melhor, que também interfere na nossa saúde bucal. Mas também agora você tá ingressando num outro lado, porque se você conseguiu, com esse método que você desenvolveu, transformar a sua vida, por que não desenvolvê-lo, aprimorá-lo para jogar pro mundo, para poder ter essa transformação também? Então, os outros colegas poderem ter essa vida também. Exatamente, porque é o que a gente estava conversando outro dia, que você me falou o seguinte,
a gente tem aquela comunicação de médico muito travada, Isso. muito, né, engessada. E o marketing, né, o Instagram em si, as redes sociais, ele trouxe esse despertar pra você, nesse desbloqueio muito Totalmente. forte. A sua comunicação é uma comunicação suave, que a gente consegue Isso. ouvir, que a gente consegue entender. Consegue entender. E isso é muito interessante. E é isso que você ensina também dentro do método, Isso né? mesmo. É o que eu converso. Algumas pessoas já têm alguns alunos, vamos dizer assim, né? E a primeira pergunta que eu faço para eles é: a tua rede social é para dentista ou é para paciente? Quem que você quer atingir? Qual o resultado que você quer ter? Se você quer ter lucro no seu consultório, se você quer prosperar no teu consultório, a tua rede social tem que ter uma comunicação voltada para quem vai te consumir. Sim, Não é claro. verdade? Então, a gente usa a rede social para ser um atrativo, para atrair, como uma Certo. atração. E a partir daí, ali vira uma máquina de venda e você vai Sim. converter aquilo ali em um possível cliente, certo? Então, se a gente consegue fazer dessa maneira, usar uma rede social para atrair, para que a pessoa consiga te assistir até o final, consiga ver o teu produto, você consegue explicar de uma maneira clara, né, tranquila pro teu paciente, por exemplo, que está te assistindo, fechou, né? Pra quem não te conhece ainda, qual que é a tua rede social? Qual que é o teu Instagram? Qual que é o arroba do seu Instagram? @doutora Tágila Azevedo. A gente vai colocar na edição pra vocês pegarem, tá? O arroba dela. Pra vocês verem que ela não é só um conteúdo pra dentista. É pra quem quer ter um estilo de vida diferenciado. É verdade. E detalhe, a Nova Odontologia, pelo que eu percebi como coprodutor dela, é que não é só pra dentista. É qualquer profissional da área da saúde que quer ter uma transformação nas suas clínicas, não é isso, doutora? Isso mesmo. A Então gente isso tá trabalhando... é maravilhoso. Vocês não perdem por esperar. Porque a gente fez um pré-lançamento especial que foi um sucesso. E eu quero saber como é que foi esse pré-lançamento, porque eu Exato. não consegui estar lá. E legal que nesse pré-lançamento, Igor, como você falou, não tinham só dentistas, tinham fisioterapeutas, tinham Olha médicos. só. E a partir daí eles ficaram enlouquecidos. Tágila, você tem que abrir para a área médica, para os fisioterapeutas. Eu falei, Olha calma, gente, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo, com calma. Né? Com calma. A gente... eu quero muito ajudar os dentistas, principalmente. É claro que o curso vai estar aberto para qualquer pessoa. Isso não vai ser um requisito, não é fechado, tá? Mas quando eu falo para dentista, é porque eu fico vendo alguns colegas na profissão, como eu falo, às vezes na faculdade, o próprio professor que está ensinando desmotiva o aluno. Fala, a odontologia não serve mais, tá tudo muito difícil. E eu quero mostrar que não, gente. Se você fizer de uma maneira diferente, e eu passei 20 anos para aprender isso, sabe? Eu tô pegando, eu vou ensinar o que eu aprendi em 20 anos. Olha que maravilha, a pessoa não vai ficar batendo cabeça. As dores você já vai mostrar quais são e quais os caminhos para evitá-las. Quais os caminhos para evitá-las. Maravilha. Sabe? E como eu falei no começo, além de eu estar servindo como algo fora da odontologia, que é o que a gente chama nova odontologia, mas eu sento como dentista. Então, não adianta às vezes você ver algum curso, vou te ensinar a encher a agenda. Cara, bota lá para ver se é assim. Verdade. Eu sei como encher a agenda porque eu tô lá dentro todos os dias. Eu sei como a tua secretária precisa fazer a tua remarcação. Eu sei como é uma comunicação interna com o paciente. Entendeu? Eu sei como responder daquela maneira correta para o paciente, porque eu faço aquilo. Eu sei como... Eu vou ensinar para aquela pessoa que entrar nesse novo método, como que ele vai entregar, por exemplo, o caderninho de pós-clareamento odontológico. Olha só. Entendeu? Então, Tágila, vai ter uma parte técnica, tem que ter uma parte técnica. Claro. A parte técnica que eu vou entregar técnica é a técnica que eu faço. Entendeu? Agora, imagina tu pegar uma técnica que eu faço há 20 anos e que tá certo. Detalhe, gente, aqui para o pessoal que tá ao vivo aqui também, detalhe, o seguinte, a doutora Tágila, ela é tão boa no que ela faz, eu não vou citar nomes, eu não quero que ela assista também, mas ela atende influencer, gente, de fora. Verdade. E, gente, não é qualquer influencer, não, é influencers muito importantes aí que vocês adoram e assistem. Então, imaginem só, se ela, com esse método que ela desenvolveu, ela já consegue estar nesse nível de atender um influencer, imagina o que você também é capaz de fazer se você adquirir esse método dela. Isso mesmo. Imagine só a transformação que você faz, não só na sua vida, na vida dos seus pacientes também, e o nível social que você pode atingir assim como ela. É sobre isso a nova odontologia, né? Eu quero entregar o extra, o extraordinário. Eu quero que a pessoa realmente consiga ter
dentro do seu consultório, da sua clínica odontológica, a mesma experiência que eu tenho, a mesma satisfação que eu tenho de viver hoje da odontologia de uma maneira próspera e feliz, sabe? Sim. Poder realmente gerar experiência para o paciente querer voltar para o teu consultório. Exato. Os meus pacientes, Igor, eles saem de lá já com consulta marcada. Tem paciente que vai para minha clínica e fala, não, eu tenho que voltar antes. Não, eu tenho que ver. Eu falei, gente, acabou a nossa terapia, acabou esse mês. Ah, não, eu quero vir demais. A menina não me remarcou. Então é sobre isso. Por quê? Porque não adianta você ser só bom tecnicamente. Quanta gente é tão boa tecnicamente, mas é chato, cara. Você que tá no digital, o que você acha? Eu já vi muitas clínicas, né? Que tem perfis no Instagram, mas que é muito engessado. É só, tipo, foto do consultório, não tem nem o rosto da pessoa não ali. Roda, amigo, a gente sabe que pessoas compram de pessoas, né? Então, o que você tem a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer sobre isso é que pessoas compram de pessoas. A rede social é uma rede social, significa que é social, que é relacionamento. Sim. As pessoas querem se relacionar contigo. Elas querem te conhecer. Então, as pessoas, quando me olham aqui numa rede social, elas querem ir na clínica ser entendida pela doutora Tágila que ela viu aqui no Instagram. Verdade, é isso. E tem um detalhe, tá? Quando eu falo de comunicação verbal e não verbal, e quando eu falo de comunicação interna, quando eu falo de brand, isso que eu tô mostrando aqui na rede social tem que estar igual no meu consultório. Sim, com certeza. Porque eu não posso ser um faz de conta aqui. Que tem muita gente que não roda na rede social, que não decola na rede social, porque não é verdadeiro. Sim. Entendeu? Então, quando a pessoa tá me olhando aqui, ela vai na minha clínica, eu tenho que se surpreender mais ainda. Isso. Sabe? A gente chegou num ponto muito interessante. Porque você mostra quem você é, tanto dentro da clínica quanto fora. E você tem a coragem, literalmente, como tem um livro, a coragem de não agradar de todo mundo. Por quê? Ela vai falar com quem quer com quem quer ouvi-la. E as pessoas, né, os dentistas e os profissionais da saúde que estão travados nisso, que você vai destravar eles na nova odontologia. Isso mesmo, vamos conseguir destravá-los. A gente fala sobre essa parte também, que é a parte de você ter a coragem de não agradar. De você não se importar, porque vai ter gente que pensa como você que vai querer te ouvir. Exatamente. E é com essas pessoas que vai se identificar. Isso. Como eu falo, tem gente que... O mais importante, assim, sobre rede social, que eu acho que essa dica é uma dica de ouro. Sim. Pra gente viver hoje um lifestyle na rede social, e se você quer ser dentista, em primeiro lugar, o que hoje a minha fonte de renda é como dentista, certo. Beleza? Então, a minha rede social, ela serve para mim, para eu ganhar dinheiro como dentista. Certo. Consequentemente, a gente tá mostrando também um lifestyle. Mas eu não posso... em primeiro lugar, deixar de empilhar um conteúdo que a gente fala de autoridade. Claro. Então, quando eu comecei a trabalhar um lifestyle, esse lifestyle ele só foi mais explorado porque eu consegui empilhar um conteúdo de autoridade. Então, eu sou autoridade hoje na minha cidade, no Brasil. Hoje, por exemplo, tem um vídeo meu estourado no Invisalign, que é um dos aparelhos que eu trabalho. É o aparelho que eu trabalho, na realidade, que é o aparelho invisível, o Invisalign, tem mais de 1,5 milhão de visualizações. Nossa! Então, assim, isso me dá uma autoridade muito grande, né? Então, quando eu tenho uma autoridade na minha área, que é odontologia, dentista, a partir daí, eu tenho muito mais flexibilidade para lançar e para soltar um lifestyle com mais tranquilidade. Sim. Certo? Às vezes, Igor, o que está acontecendo? O inverso. A pessoa acabou de se formar, ou então até mesmo o dentista que já está na área, não, eu vou começar a entrar na rede social agora, abre uma rede social e só mostra lifestyle, foto de biquíni, foto na praia, foto... Não é que esteja errado, tudo tá certo. Mas a gente tem que saber aonde que tu quer chegar. Se tu quer ter autoridade, tu quer ganhar grana como dentista, tu tem que, em primeiro lugar, empilhar conteúdo de dentista. Com certeza. Beleza? Tu tem que criar conteúdo de autoridade disso. E é isso que também eu vou ensinar. Como que a pessoa vai empilhar conteúdo de autoridade. Você vai dar as estratégias para essa pessoa fazer correto. Eu não vou ensinar a pessoa a virar um lifestyle, cara. Sabe? Entendi. Porque às vezes tem gente que tá falando, esse negócio da nova odontologia que a doutora Tá já tá inventando é pra... Não, cara. Eu virei um lifestyle porque eu consegui me comunicar com as pessoas gostam de mim, tá tudo certo. Até porque se você esconder o seu lifestyle, você esconde metade do que você é. Do que eu sou, claro.
Eu falo que a parte técnica é 15%, né? O técnico é 15%. O restante é comunicação, é apresentação, é comunicação verbal, não verbal, a imagem. Mas, assim, as pessoas que estão entrando, que são dentistas, que é a nova odontologia, mas são dentistas e vão ganhar como dentista, a gente vai ensinar, em primeiro lugar, a criar conteúdo de autoridade. A pessoa precisa entender que ela tem que ser autoridade. Onde que tu quer ser autoridade? Cara, Taj, eu quero ser autoridade vendendo aparelho assim, né? Eu quero ser autoridade na referência na harmonização facial. Não, eu quero ganhar autoridade como dentista restauradora. E a partir daí, criando autoridade nisso, a gente vai desenvolver, que isso é a partir de uma técnica, e a partir daí a gente começa também a trabalhar os outros conteúdos de comunicação. Então, a comunicação é para criar autoridade na odontologia. Legal. Não é no lifestyle, tá? Então, a nova odontologia é você ter autoridade na odontologia. Sim. No que você quer ser. Perfeito. É sobre isso. E o que eu quero saber de você? Porque hoje em dia as pessoas, eles acham que o dentista é só dente. Né? Sim. Então, o que mais além e o que mais a nova odontologia ela agrega nas outras ramificações do dentista? Porque não é só dente, não é só tratamento dentário, agora tem a questão da harmonização facial, que você mesmo falou, tem a ozonoterapia também, né? Me conta um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, há um tempo atrás, quando eu estudei odontologia biológica, a gente aprende o seguinte, que é um ditado que eu tenho muito fácil, muito clássico na minha clínica. Eu não atendo dente, eu atendo gente. Então, a pessoa senta na minha cadeira, no meu consultório, a gente começa uma consulta, eu tenho que saber de tudo daquela pessoa, sabe? E, às vezes, até um problema que ela tá manifestando na boca, aquilo, consequentemente, também tá dentro do corpo daquela pessoa. Tá só se manifestando na boca, compreende? Sim. Então, o dentista, ele precisa abrir sua mente, sair daquela caixinha de que a gente realmente aprende na faculdade muito só sobre isso, expandir sua mente, que através de novos cursos, como eu faço ozonioterapia, como eu fiz a habilitação do ozônio, como eu fiz a odontologia biológica, como eu fiz agora recente a prescrição do cannabis. Então, tudo isso é uma mentalidade diferente para a gente poder entender que a gente não trata só de dente, tá? A gente trata gente. E, consequentemente, vem a harmonização facial, né? A gente precisa entender de pessoas. Às vezes o paciente está ali, eu atendo, Igor, muitos pacientes de DTM e de dor orofacial, que são pacientes que têm bruxismo, que apertam muito o dente, são pacientes ansiosos. E, às vezes, dentro da odontologia tradicional, quando a gente aprende isso, a gente vai prescrever medicações tradicionais, né? Que são antidepressivos tricíclicos e que geram uma dependência química muito forte. Nossa. E por isso que eu aprendi esse outro lado da odontologia biológica, onde eu posso prescrever, tem a prescrição do cannabis pra gente melhorar a ansiedade, e trabalhar o bruxismo, né? Na realidade, a minha prescrição é para o bruxismo, porque o bruxismo tá ligado à ansiedade. Tem a prescrição da ozonioterapia, porque o ozônio, como ele trabalha o potencial desinflamador como anti-inflamatório, a gente vai desinflamar aquela musculatura, a gente vai analgesiar aquela região que o paciente está com dor. Então, tudo isso para poder a gente evitar entrar num trabalho, numa medicina tradicional, né? Numa prescrição tradicional dos remédios, para que o paciente realmente não tenha uma dependência química daquela droga. De qualquer maneira, é uma droga. E a gente poder tirar isso, por exemplo, eu pego pacientes com 15 anos de idade. Nossa. E aí tu entra nessa idade já, e como é que tu vai suspender uma medicação dessa? Entendeu? É real, é complicadíssimo, é um detalhe muito complicado. E a gente sabe, por exemplo, que hoje a rede social é maravilhoso, mas a gente precisa ter saúde mental, em primeiro lugar, para saber usar a rede social. Né? Eu falo que ter saúde mental para usar a rede social, gente, é parar de se comparar. Entender que nós somos únicos, que todos nós temos talentos, e que quando a gente descobre qual é o nosso talento, aí sim a gente vira a chave, vira o jogo. E é esse despertar que eu quero trazer nessa nova odontologia. É despertar, as pessoas precisam entender que todo mundo tem um talento, sabe? Todo mundo tem aquele segredinho, aquele tempero, aquele negócio diferente. E geralmente esse tempero é o que as outras pessoas taxaram você a vida toda. Isso. Muito legal. É sobre isso mesmo. As pessoas te taxam a vida inteira. Por exemplo, eu sempre tive... eu sempre fui bom em dar ideias. Faz isso, faz aquilo que vai dar bom. Então, assim... E com o tempo, eu acabei recebendo o título de mandão, digamos assim. Só que aí depois eu descobri, com muita batição de cabeça, que eu era bom nisso. Mas eu tinha que saber como eu aplicava isso. O que as pessoas te taxam a vida inteira, geralmente é aquilo que é o que faz você explodir no mercado, seja ele qual for. É o seu superpoder, digamos assim. Você precisa só identificar.
Isso, exatamente. A hora que você mapeia isso em você, que você identifica quem você é e você toma posse disso sem medo, e às vezes até com medo mesmo, é a hora que você estoura, que você explora, que você fura a bolinha. Exatamente. E a hora que você fura a bolha, vai o próximo passo, e você fura outra bolha, e assim vai assim indo. vai indo. Porque a gente não para. Não para. Agora, doutora Tádila, eu quero 3 dicas, assim, de ouro pra esses novos dentistas que estão saindo da faculdade, estão com esse medo de usar um Instagram, ou que ainda não estão usando, ou só estão no lifestyle. O que você aconselha eles a começarem a postar, a fazer, né? Dica número 1, não tenha rede social achando uma rede social profissional e outra rede social pessoal. Boa. Esquece, tudo junto e misturado. Uhum. As pessoas amam conteúdos que vão ajudar ela em alguma dor. Então, por exemplo, às vezes a gente não vai falar sobre técnica de escovação. Sim. Eu não vou falar porque acho que todo mundo sabe. Não, às vezes quem está te assistindo é uma outra pessoa que não sabe. Aham. Né? E é muito legal dizer que a nossa audiência é renovada todos os dias. Sim, claro. Então, outra dica maravilhosa e de ouro, postem todos os dias. Todos os dias você tem que postar a mesma coisa. Se você quer ter autoridade, é a mesma coisa. Todos os dias é a mesma coisa. Até as pessoas olharem pra você e falar, aquela dentista, eu sou conhecida como a rainha do Invisalign na minha cidade. Sim. Porque eu todo dia falo de Invisalign. Por que eu fiz isso? Porque eu queria ser autoridade naquilo. Sim. Então, todo dia tem que postar até você se tornar reconhecido, admirado. Isso tanto story, quanto feed, quanto Tudo. reels. Aí vamos pra essa parte, né? Então, eu já dei dicas tops, tá, gente? Aham. E history. History é uma história do teu dia a dia. Sim. Então, não adianta eu abrir um history agora dando bom dia, mostrando um café da manhã. Aham. Acabou a hora do bom dia, tá? Então, o history é uma novela. E como hoje eu recebi da seguidora que eu achei o máximo. Ela, ai, doutor, eu adoro lhe assistir. Parece uma série. A gente fica aqui se divertindo. Eu e minha sobrinha. Então, é sobre isso, né? Claro que teu history tem que ser atrativo. Claro. Cara, todo mundo tem talento. Todo mundo sabe fazer. Todo mundo tem seu jeito. Tem seu lado único. Não adianta copiar. Sim. Sabe? Eu acho que cópia não decola. Verdade. Cópia não decola. Que é meio que uma comparação também, né? E adoece, sabe? É o que eu falei, que a rede social, às vezes, as pessoas adoecem por isso. Porque ficam se comparando, tá? Então, assim, cópia não decola mesmo. Tá? Então, a gente precisa pegar inspirações. Eu tenho várias inspirações. O Stories é uma historinha, como eu estava falando. O feed, você mostra no feed suas crenças, seus valores, né? O que você gosta, os seus resultados. Empilhamento de conteúdo, como eu falei, de conteúdo de autoridade. É lá no feed que a gente faz isso, tá? O Reels também, a gente faz conteúdo de autoridade. O Reels estoura muito, entrega muito. Hoje a gente sabe que o algoritmo do Instagram, por exemplo, que é uma rede social que está muito forte hoje em dia, né? Então, a gente sabe que o Reels, que são os vídeos curtos, as pessoas querem. Hoje ninguém consegue assistir vídeo longo, né? Sim. Né? Na realidade, os vídeos longos a gente até consegue assistir se for atrativo. Claro. Né? E isso você ensina também na Nova Odontologia? Exatamente. Perfeito. Porque se não tiver a técnica AIDA... Atração, interesse, desejo e ação. Se não tiver, não vira o jogo, né? Então, a gente vai ensinar a técnica também. Claro que eu também sou uma aprendiz. Eu acho que todos nós somos aprendizes. Claro. A gente tá aqui o tempo todo se renovando. Tu aprende comigo, eu aprendo contigo. Exato. Né? Isso faz parte. E isso também tá dentro do curso. Sim, falei feed, o Reels, né? Que a gente tem que fazer todos os dias. O Reels também é bacana. Não se preocupem naquela história, eu vou postar dia sim, dia não. Quanto mais postar, cara, mais é melhor, vai ter uma entrega melhor. Às vezes a gente trabalha com agência, então a agência faz um cronograma e às vezes não tem conteúdo para postar todos os dias, mas se esforcem, gravem vídeos. Quem não tem uma equipe para fazer vídeos profissionais, para editar, não tem problema. Esqueça isso, é melhor feito do que perfeito. O importante é começar. O importante é começar. Então, eu tenho um recado aqui de todo esse rolê da Nova Odontologia, né? Essa transformação, porque na verdade não é um curso, né, doutora? É uma transformação. Muito perfeito. Então, o que eu tenho pra falar disso, de tudo isso que eu tô vendo acontecer? Quem não adquirir, vai ficar pra trás. Vai ser engolido pelos mercados e vai ser engolido pela comunidade dos diamantes da Dona Tádila, porque ela tem essa comunidade desse pessoal que vai adentrar, né, a Nova Odontologia, que são os diamantes dela, são as preciosidades dela. Essa comunidade, assim, são meus preciosos. Eu fiquei, quando eu pensei sobre ter uma comunidade, eu falei, cara,
Eu acho que a pessoa, quando se dispõe a fazer parte de algo que para ti é importante, eu preciso dar valor para aquela pessoa, Sim. né? Então, por exemplo, no meu pré-lançamento que eu fiz, a primeira coisa que eu falei foi parabenizar as pessoas que estavam ali, os dentistas que estavam ali. Porque são dentistas que querem sair de onde estão, Claro. sabe? Então, é você sair da sua zona de conforto. Então, isso para mim é preciosíssimo. Como todo o conteúdo que eu estou entregando, que são meus 20 anos que eu aprendi, que eu bati cabeça e hoje eu sei o resultado, que como que isso dá certo, eu vou mostrar o que faz dar certo, a diferença para dar certo. Então, isso é precioso. Então, isso é um diamante. Sim. Né? Então, a gente sabe o quanto que um diamante vale, a gente sabe o quanto que o diamante é difícil da gente conseguir, o quanto que um diamante mostra fortaleza, mostra... Quanta pressão também, pressão, né? que ele aguenta. O diamante aguenta muita pressão. Então, assim, realmente é uma joia. E o conteúdo todo que eu quero fazer na vida das pessoas é realmente uma transformação que realmente os meus preciosos, os meus diamantes vão ter essa oportunidade. E eu quero poder realmente ajudar as pessoas a mudarem de vida, sim. Então, gente, perfeito. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição todo o cronograma da doutora Tágila, como é que vai funcionar, porque não vai ser uma metodologia que vai estar sempre disponível, vai ter os seus momentos exatos para estar disponível. Eu tô encerrando aqui a live. Vamos encerrar aqui essa live, já deu para vocês. Muito obrigada a todos, viu, gente? Muito obrigada aqui quem participou. Vamos encerrar a live, beijos. Essa não vai ficar salva, tá? Deixa eu encerrar. Como é que encerra? Aqui. Encerrar agora. E encerramos mais um Podverse aqui com a doutora Tágila. Eu vou deixar ela falar uma frase de ouro para quem tá aqui acompanhando a gente, porque é muito importante ela deixar essa frase de ouro, essa frase de inspiração para as pessoas que estão aqui acompanhando esse podcast. Às vezes até você que não sabe que profissão seguir, talvez está buscando, né, a profissão de dentista e tá querendo entrar no marketing do dentista, enfim, todo esse conteúdo de ouro, esse diamante que ela tá te oferecendo aqui. Então, doutora Tágila, deixa aqui pra gente encerrar uma frase de inspiração para as pessoas, né? A frase de inspiração que eu quero deixar é o seguinte: o universo, ele é abundante, gigantesco. E a partir do momento que você se inspira, que você pega a fonte, que é Deus, que é o universo, que dá tudo pra gente, a gente consegue sair de qualquer lugar, da onde a gente tá, e chegar aonde a gente quiser chegar. Então, o primeiro momento é você dar o primeiro passo, você entender que você é capaz, você se reconhecer e você se permitir. Quando a gente se conhece, se permite experienciar e viver o novo, tudo dá certo. E é isso, encerramos então mais um Podverse. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo do que você achou, do que você quer saber sobre a nova odontologia que a gente vai estar falando sobre também, porque eu também faço parte desse lançamento. E deixando o seu like e compartilhando com quem você acha que esse conteúdo vai fazer sentido. Então é isso, até o próximo Podverse.